Depois de 2 anos de discussão, o governo Tarso mudou o projeto da RS 010, mas a obra só começa em 2015. Moradores de pelo menos 10 cidades da região metropolitana aguardam ansiosos pela construção da nova estrada, uma alternativa à congestionada BR-116. São muitas voltas por dentro de Canoas até chegar a essa rota alternativa. É a melhor que eu encontrei, né? Mas se eu pegar a BR-116, eu saindo às 7 horas, dificilmente eu vou chegar às 8 lá em Sapucaí do Sul. Lucas faz o caminho todos os dias. Ele passa por um verdadeiro labirinto de ruas e estradas vicinais. Enfrenta a poeira. Ele chega até a empresa onde trabalha em Sapucaí do Sul em meia hora, bem mais rápido do que se fizesse o trajeto pela BR-116. Então eu tenho que passar por esse trajeto. Às vezes é dia de chuva, eu tenho que passar por aqui, isso aqui está inundado, os carros passando devagar, mas pelo menos é só nesse trecho que eu pego a tranqueira, né? O restante do trajeto eu venho com o caminho livre, bem dizer. Na tarde de hoje, o governador Tarso Genro apresentou um novo projeto para a construção da RS 010, que vai ligar Porto Alegre a Sapiranga, unindo 10 cidades. A atual proposta prevê a instalação de apenas uma praça de pedágio. Antes nós estamos tratando de uma estrada e agora nós estamos tratando de um projeto de desenvolvimento da região metropolitana, tendo como base uma estrada. Então ele é completamente diferente do projeto anterior, sem deixar de aproveitá-lo. O Estado não vai mais ter que pagar 150 milhões de reais para a desapropriação da área onde vai ser construída a estrada. O valor fica sob a responsabilidade da empresa que vencer a licitação para a construção dos 2 primeiros trechos entre Porto Alegre e São Leopoldo. Essa mudança foi fundamental para que o Piratini confirmasse a parceria público-privada. No entanto, a obra só começa em 2015, ou seja, no próximo governo. 4 anos para estar prontos os 2 trechos, de Porto Alegre até a Charlau e a Leopoldo Petri. Nós estamos falando que em 2019 esses 2 trechos estarão prontos. O terceiro trecho entre Novo Hamburgo e Sapiranga vai custar 350 milhões de reais, pagos com recursos públicos. Terrenos que ficam próximos ao traçado também devem ser usados pelo Estado e municípios. O Estado vai criar um fundo, vai valorizar essas áreas. Nós vamos ter espaço para trazer indústrias, né? Construir ali conjuntos habitacionais, shoppings, criar, portanto, um polo comercial de desenvolvimento, ou seja, uma visão bastante inovadora. Isso não estava no projeto original. Tomara que ela saia do papel o mais breve possível e a gente possa usufruir dos benefícios dela. Tomara mesmo, né? Porque o que tem de projeto no papel é brincadeira, né? Sobram 8.000 vagas nos supermercados gaúchos. A informação foi divulgada hoje pela Associação dos Supermercados. Os baixos salários e escalas no final de semana são os principais motivos para a falta de mão de obra. Neste supermercado faltam empacotadores, operadores de caixa, supridores de mercadorias, além de padeiros. São 18 vagas abertas há vários meses. Para o serviço não parar nas áreas que exigem pessoas capacitadas, como na padaria e no açougue, o jeito tem sido treinar os próprios funcionários. A gente tem muitas vagas em aberto e oferece treinamento, ensina as pessoas a trabalhar. Então basta que ele tenha principalmente um perfil de atendimento ao cliente. Isso é que é importante no supermercado, que a pessoa entre com vontade de atender, que tenha um sorriso. O resto a gente ensina. Em todos os supermercados gaúchos existem hoje cerca de 8.000 vagas sobrando. Entre os motivos do desinteresse por esses empregos estão o salário e a jornada de trabalho, que inclui finais de semana e feriados. Assim como os supermercados têm carência de mão de obra, outros segmentos da indústria, principalmente, também estão à carta de trabalhadores. E a indústria, além de ter a vantagem de não trabalhar nos finais de semana, normalmente ela remunera um pouco mais, o seu salário é um pouco mais elevado do que o comércio, de um modo geral, e os supermercados, de um modo particular. Então, vamos dizer assim, os supermercados, por força desta necessidade, precisam também eles elevar o nível médio do salário dos funcionários que estão trabalhando com eles para poder retê-los e não ter o turnover hoje tão comum dentro dos supermercados. Este supermercado tem apelado para a divulgação das vagas no boca a boca. O objetivo é captar novos empregados entre os familiares e grupos de amigos dos colaboradores. Foi assim que José soube do emprego, o primeiro dele com carteira assinada. O rapaz de 19 anos foi contratado imediatamente.
É só chegar, apresentar o currículo e estar disposto a trabalhar. O tão comentado tomate baixou de preço na Ceasa de Porto Alegre, o principal centro de distribuição de hortigranjeiros do Rio Grande do Sul. No comparativo semanal, dos 35 produtos avaliados pela divisão técnica, o tomate foi o principal destaque com queda de R$1, equivalente a 28%. O quilo agora custa R$ 2,50. Os fatores determinantes para a redução foram a substituição da fruta por produtos industrializados e a melhora do clima, que acelerou o amadurecimento do produto gaúcho. Por outro lado, subiram de preço a melancia, o pimentão verde e a beterraba. Bom, o tomate foi um dos assuntos mais comentados da semana no país e especialmente aqui no estado, onde ele está mais caro há mais tempo. Mas essa boa notícia vai ser mantida ou é temporária, Elisemara? Boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Sérgio. Olha, eu penso que o tomate vai sair das manchetes só temporariamente. A safra do tomate gaúcho vai terminar quando o frio chegar. Nós, portanto, vamos continuar trazendo tomate de São Paulo e do centro do país. Nós não somos autossuficientes na produção desta hortaliça. E é bom lembrar que esse valor registrado na Ceasa é um preço de atacado. O consumidor não vai encontrar tomate por R$ 2,50, porque quando ele chegar no varejo, o preço será outro. O período de frio vai tirar as hortaliças fruto do preço mais favorável, porque elas são de clima quente. Em compensação, nós vamos ter uma melhor qualidade das folhosas. Essa semana, por exemplo, a Ceasa já tem baixa da alface e também dos citros. Já estão entrando no mercado do Rio Grande do Sul laranja e bergamota produzidas aqui. Então fica aquela velha recomendação. Sempre é bom a gente dar preferência ao produto de época, porque assim, com a safra, a oferta é maior e o preço é menor. E agora, preferência para os citros, que ajudam inclusive a melhorar um pouco a saúde da gente, mais vitamina C. E o tomate vai continuar na lista de produtos mais altos logo ali na frente, mas não tão caro como nestes últimos dias. A receita de salada, então, é folhas com bergamota e laranja. Eu adoro misturar fruta com salada. Eu não me importo de misturar doce com salgado, por exemplo. Então, dá para pôr uns gominhos de bergamota, umas fatias de laranja no meio das folhosas. Frutas da estação. Obrigado, Elisemara. Grêmio e Fluminense, os dois tricolores entram em campo hoje pensando em apenas uma coisa, a classificação para as oitavas de final da Libertadores. O jogo entre tricolores pode classificar apenas um deles de forma antecipada. Se o Fluminense vencer, estará garantido nas oitavas de final. O Grêmio não tem mais a chance de se classificar com uma rodada de antecedência. O fato positivo é que 2 empates contra Fluminense e o Huachipato colocam o time na próxima fase da Libertadores da América. Alguém aí acha que eles estão pensando em empatar? Tem que pensar na vitória. Falam-se muito por aí que 2 empates nos favorece. A gente não tem que ficar olhando para a matemática. Eu acho que a gente tem que olhar para uma decisão. O torcedor para ver esse jogo não vai faltar. Todos os ingressos foram vendidos. A expectativa é que a Arena tenha recorde de público em jogos. Público que Zé Roberto espera que tenha o mesmo comportamento de 1996, quando ele, pela Portuguesa, enfrentou o Grêmio no Velho Olímpico. Quando eu entrei no Olímpico e vi 45 mil lá gritando que nem uns malucos, a minha perna tremeu. Casa cheia para um jogo cheio de expectativa. Que em campo a resposta seja aquela que os amantes do futebol esperam. Uma partida cheia de emoção. Agora a gente fala do tempo. Hoje choveu no estado e em algumas regiões tivemos temperaturas altas para o outono, em torno de 30 graus. Para amanhã, qual é a previsão, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Lúcia, Sérgio. Boa noite, Rio Grande do Sul. Olha, a chuva que chegou hoje ao estado antecipou os temporais que devem atingir a região sul do país amanhã, nesta quinta-feira. E é muita água, viu? Confira comigo a previsão completa nos mapas. Nesta quinta-feira, o tempo muda de vez devido a uma intensa frente fria que chega ao estado e será responsável pelos temporais, principalmente entre amanhã e sexta-feira. Há um alerta para chuvas fortes, rajadas de vento em torno dos 90 km por hora no centro, leste, norte e serra, além da possibilidade de queda de granizo em pontos isolados. A mínima prevista para Bom Jesus é de 12 graus. Por outro lado, no sul, o dia começa com temperatura de 17 graus em Pelotas.
Em Bagé, a máxima prevista é de 23 graus. E em Uruguaiana, a temperatura também segue o mesmo padrão, chegando aos 26 graus. E na sexta-feira, a frente fria continua atuando em todo o estado. E com isso, a previsão é de chuva em todas as regiões gaúchas. E daqui a pouco você vai ficar sabendo como fica o tempo na região metropolitana. O Cidade vai para um breve intervalo e já volta. Agora vamos saber como fica o tempo na capital e região metropolitana nesta quinta-feira. Cláudio Andrade, os temporais que estão a caminho chegam aqui também? Olha, Sérgio, infelizmente sim, viu? A previsão para amanhã também é de muita chuva na Grande Porto Alegre. Vamos conferir. Nesta quinta-feira, a chegada de uma frente fria ao estado muda o tempo também na faixa leste. A previsão é de pancadas de chuva à tarde em toda a região metropolitana, sendo que a chuva mais forte é esperada principalmente durante a noite. As temperaturas continuam amenas pela manhã e a previsão indica 16 graus em Gravataí e Porto Alegre. E a máxima atinge os 28 graus na capital e Campo Bom e os 30 graus em Cachoeirinha. E na sexta-feira, a frente fria segue atuando em todo o estado e, com isso, a previsão indica altos acumulados de chuva também para a região metropolitana. E o Band Cidade fica por aqui. Você assiste agora o Jornal da Band. Uma boa noite. Ótima noite para você. Até amanhã. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã.